Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Azzoni, sou professor de Biologia, novamente aqui no nosso canal. Vou tentar explicar de uma maneira mais legal aí a Biologia que você possa memorizar. Hoje falando um pouquinho de citologia, dentro de histologia uma estrutura chamada núcleo. E esse núcleo, vocês devem ter aprendido lá atrás que toda célula tem núcleo. Não importa que seja organizado ou não organizado, toda célula tem núcleo. Toda célula está composta no ser vivo. Núcleo, está presente em células procarionte e em células eucariontes. Pro, aquele que vem antes, são bactérias, pertencentes aí ao reino Monera. O que ela teria de especial? Uma parede, a minha membrana plasmática e o material genético, propriamente dito, que é o meu núcleo. Só que esse material genético, ele é disperso, é chamado de núcleo difuso nesse citoplasma. Diferente das eucariontes, possuidor de uma estrutura chamada carioteca, que já veremos. Também tenho membrana plasmática, também tenho material genético núcleo. A diferença está aqui. Eu tenho uma estrutura que delimita esse meu núcleo, chamada carioteca ou envelope nuclear. Então, o centro das atenções nem sempre é verdade. O núcleo pode ser periférico também, não estando no meio perfeito de uma célula. E tem células também que podem ter mais de um núcleo, são as plurinucleares. E as células que até não têm núcleo, como podem nascer com núcleo e perder núcleo, uma célula do sangue, uma hemácia, por exemplo. Então, núcleo, a importância dele é o material genético. E esse material genético, chamado DNA, que fornece várias informações para as características, para a síntese proteica. Então, o núcleo é sim importante. E esse núcleo tem uma estrutura. São 4 estruturas que compõem o meu núcleo. E são essas estruturas que vocês vão fixar uma imagem agora. A estrutura que eu comentei do núcleo presente, carioteca. Essa carioteca é uma estrutura de membrana dupla. Ela possui uma membrana externa e uma membrana interna. Nesta membrana externa, vocês devem estar se perguntando o que é essa estrutura. Na membrana externa, lá em organelas citoplasmáticas, nós estudaremos um retículo endoplasmático rugoso. Presente ribossomos, mais tarde veremos essa função. E a membrana interna auxilia na fixação da estrutura chamada cromatina, que é o nosso material genético. Então, as 4 estruturas presentes, nós temos carioteca ou envelope nuclear, que é a membrana que protege e delimita. Nesta carioteca também encontramos poros, que é por onde entram bases orgânicas ordenadas e sai o meu RNA mensageiro para a síntese proteica futura. Uma cariolinfa, que seria um citoplasma do núcleo. Essa cariolinfa temos proteínas, temos carboidratos, é o que banha o meu material genético. Nucleolo seria o núcleo do núcleo, formado principalmente por RNA, ele possui aquela região organizadora do núcleo. Então, a base da síntese proteica, a informação a ser achada, estaria presente na região organizadora do núcleo ou simplesmente no meu RNA. E mais importante de tudo, seria o material genético. O que seria cromatina então? Acabei de falar, cromatina é o meu DNA, ou melhor, o meu filamento de DNA. Como o nosso DNA é um filamento extremamente longo, cada célula em torno aí de 2,5 metros, se eu emendar todo o meu DNA, imagine a bagunça que fica, o enovelado de DNA dentro de um núcleo. Para facilitar a divisão celular, essa cromatina, ela se condensa e espiraliza, formando uma estrutura cromossômica, que já eu explico. Então, a cromatina, o filamento de DNA, ela é formada principalmente por o quê? Eu tenho o meu DNA, filamento de DNA, mais a união por uma proteína. E esta proteína é chamada de proteína histona. E ela lembra um carretel. Carretel, enrolamos. Então o meu DNA, ele acaba se enrolando nessa proteína histona.
E esse enrolar, eu tenho várias proteínas. Então o que aconteceria? Nessa histona presente, eu tenho algumas histonas, lembrando, né, o carretel. O meu DNA preenche uma dessa proteína, vai para o próximo, preenche essa proteína, vai para o próximo, preenche essa proteína. No final, eu tenho um filamento de DNA mais várias proteínas. E isso formaria a minha cromatina, que é o filamento do DNA mais a proteína histona. No futuro, o que aconteceria aí com essa histona? A histona mais o DNA, ela pode se condensar e espiralizar. E essa condensação ou espiralização forma o meu cromossomo. Então, quando eu analiso a histona espiralizando e condensando, forma o cromossomo. Então, cromossomo faz o caminho inverso. O que seria? Cromatina. O que é cromatina? DNA mais proteína. Então, no fundo, a nossa bagagem genética, que está presente no cromossomo, nada mais é do que o material genético dentro do núcleo, ok? Olha lá. A última parte, para finalizarmos aqui o núcleo, seria o estudo do meu cromossomo. Então, o cromossomo, se eu falar aqui, quantos cromossomos tem uma espécie humana? 46 cromossomos. Quanto tem uma pomba? 80. Quanto tem uma drosófila? 8. Então, cada espécie tem uma variação muito grande de cromossomos. Nem sempre quem tem mais cromossomos é mais evoluído. Evolução é um ponto de vista a ser, objetivado. Quando eu falo de cromossomo, eu tenho uma estrutura que acabei de explicar que era o quê? Cromatina condensada e espiralizada. Então eu posso ter um cromossomo que nós chamamos de simples, quando eu tenho uma única cromatina, filamento. Porém, para a divisão celular, nós temos que o quê? Duplicar esse material genético. Então um cromossomo de simples, ao passar pela duplicação, ele acaba tornando-se o quê? Cromossomo duplicado. Porém, no cromossomo duplicado, aparece uma estrutura que irá unir duas cromátides. Aí, uma cromátide transforma-se automaticamente em duas cromátides. Porém, como elas são bonitinhas, irmãzinhas, o nome cromátides irmãs. E essas cromátides irmãs são unidas por uma estrutura chamada centrômero. Então, o centrômero serve para unir as duas cromátides irmãs. Então, cromossomo simples, uma única cromatina, filamento. Cromossomo duplicado, duas cromátides, duas cromatinas, e o nome recebe de irmãs, ligadas pelo centrômero. E graças a esse centrômero, nós classificamos 4 tipos diferentes de formato por cromossomo. Então, quando a gente, às vezes, ouvimos aí o que seria um cromossomo homólogo? Homólogo, homo, igual. Então, eu vou parear os meus homólogos sempre que vem de um pai ou de uma mãe, quando o indivíduo acaba sendo diploide. E esses cromossomos, olhando a posição dos centrômeros, o que eu tenho? Meio, certo? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tanto faz, quase chegando no topo, e aquele que está totalmente em cima. Então lembra, metade eu tenho o cromossomo metacêntrico. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, submetacêntrico. Quase chegando ao topo, acrocêntrico. E quando eu tenho lá em cima, no telhado, eu tenho o telocêntrico. Então, cada um desses cromossomos está presente o quê? Em determinada espécie. E o que eu tenho que fazer? Tirar esses cromossomos de alguma maneira, do núcleo, observar essa condensação para poder o quê? Classificá-los. Então, aprendendo muito bem isso aqui, fixando, eu vou utilizar para a minha próxima aula, que será divisão celular. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho. Um abraço, até logo.